Então domine o processo e aí você vai poder arriscar um pouquinho mais, certo? É sempre assim, né? A gente começa simples e vai arriscando, vai fazendo cervejas um pouco mais complexas depois, né? Fazer cerveja não é difícil. O que a gente tem que fazer é isso, ó, né? Ter humildade, começar simples, um método simples, uma receita de cerveja para você, simples para você dominar o processo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Produzindo Cerveja Artesanal em Casa. Aqui nós conversamos sobre diversos assuntos do universo cervejeiro que irão te ajudar a produzir uma saborosa cerveja artesanal aí na sua casa. Eu sou Sandro Rodrigues, mais conhecido como Sandro Cervejeiro, e o tema de hoje é um tema muito bacana que realmente dá um nó, muitas vezes, na cabeça dos principiantes ou aqueles, né, que ainda nem entraram, mas estão querendo entrar no mundo cervejeiro, que é um mundo muito legal, muito bacana, eu recomendo para vocês. E a questão de equipamentos realmente é uma questão que preocupa muito, né, a maioria das pessoas que querem entrar no mundo cervejeiro. Então a gente tem recebido bastante mensagem aí de pessoas do Brasil inteiro que estão interessadas, e a primeira coisa que eles perguntam é sobre equipamentos, né? Que equipamentos que eu tenho que ter para começar a produzir a minha cerveja artesanal em casa? Então esse é o tema de hoje, né? Os equipamentos que você precisa ter para começar a produzir aquela saborosa cerveja artesanal em casa. Esse realmente é um tema que eu gosto muito, né? Por quê? Porque eu tenho visto muitos cervejeiros iniciantes errando logo no início. Errando no quê? Justamente na compra, na aquisição dos equipamentos certos, né, para iniciar a produzir cerveja artesanal em casa. E aí o que acontece? Você compra lá um kit, correto, que vem vários equipamentos. Quando chega na sua casa, apesar de você ter já um certo conhecimento, você não sabe exatamente o que fazer, né, com alguns equipamentos. Então, esse episódio de hoje, a gente vai justamente explicar item por item dos equipamentos, tanto do sistema tradicional quanto do sistema BIAB, né? Justamente para que vocês entendam e a gente esclareça, né, de uma vez por todas essa questão de equipamentos, que realmente eu diria que é o ponto-chave, né, para você iniciar. Lógico, quando se fala em cerveja artesanal, se fala em equipamentos, né? Primeiramente, porque você tem que ter o mínimo necessário para começar a produzir a sua cerveja em casa. Eu falei o mínimo necessário, e é isso mesmo, tá? Quando a gente está começando, é como uma cirurgia, correto? O médico vai no ponto certo, ele não fica fazendo rodeio, ele tem que ir no ponto certo. Então, para começar a produzir cerveja artesanal em casa também é assim, né? Correto? Não adianta você ter um monte de equipamentos, não saber utilizar a maioria deles, né? E aí você não consegue fazer direito a sua cerveja porque não sabe exatamente como fazer para utilizar os equipamentos. E nós estamos aqui justamente para esclarecer isso, tá? Então esse é o tema de hoje, um tema muito legal e muito importante, né? Então prestem bem atenção e realmente se tiverem dúvida, entre em contato conosco que a gente vai ajudar a esclarecer as dúvidas. Mas aqui eu tenho certeza que hoje o que a gente vai abordar aqui é o suficiente justamente para aquelas pessoas que estão querendo entrar no mundo cervejeiro. Então eu vou falar um pouquinho rapidamente do método BIAB, né? Esse é o método que a gente orienta, né, para os principiantes,
correto? Para aquele pessoal que nunca teve contato com o mundo cervejeiro. Então, vão memorizando aí, ó, método BIAB, né? Brew in a Bag, cerveja em saco. Então, esse método, ele é um método realmente que ele é muito eficiente. Por quê? Porque você vai usar menos equipamentos, o investimento vai ser um investimento bem menor, e isso é um fator super relevante, né? O espaço que você vai ocupar é um espaço reduzido na sua casa, né? Você vai poder utilizar a sua cozinha mesmo, né? E o tempo também, né? O tempo também é importante, né? Você vai levar menos tempo para fazer a sua cerveja lá, né? E o resultado é uma cerveja muito boa, né? Igual aos outros métodos, né? O sistema BIAB dá um resultado excelente na tua cerveja, né? Eu estou aqui falando isso porque eu sou prova disso, né? Eu faço tanto levas pequenas quanto produções um pouco maiores já, né? De 10 a 50 litros com o sistema BIAB, correto? Mas eu oriento começar por baixo, né? Começar com um pouco, justamente para você ir pegando a manha do processo. Então é isso aí, o sistema BIAB, né? E aqui, ó, já vamos entrar direto aqui nos itens de equipamentos, né, que são obrigatórios para você iniciar a sua jornada cervejeira, correto? Então aqui nós temos, ó, a panela de 15 litros, então a gente sempre orienta, né, o pessoal que está começando, os nossos alunos, né, uma panela de 15 litros, né? Eu tenho a panela aqui, inclusive, hoje nós vamos esclarecer bem essa questão, ó. A panela é essa, a panela de 15 litros, custa R$ 185, certo? Por que 15 litros? Né? Tem que ser uma panela que, se você vai fazer 10 litros, né? Tem que ser uma panela com uma capacidade um pouco maior, né? Porque aí tem a taxa de evaporação, enfim, isso é outro detalhe que a gente vai explicar em outro momento. Mais uma panela de 15 litros, R$ 185. Um bag, né, que custa 35, tá aqui o bag, certo? Ó, a panela e o bag, basicamente é isso que você vai usar na sua cozinha, né? Certo? Aí nós temos, além da panela e o bag, o balde fermentador de 12 litros, né, que é o que a gente orienta, né? Um balde de 12 litros, que eu já vou mostrar para vocês. Ele está aqui. Aqui está, né? Um balde de 12 litros, certo? Um baldezinho muito bom. Aqui a capacidade é 12, né? Justamente para você lá no final conseguir extrair os 10 litros, né? Tem gente que faz um pouco menos, começa com menos, né? 8, 5, né? Também dá perfeitamente para utilizar esse balde aqui numa boa. Então o balde 12 litros está R$ 32, né? Aí o airlock, o que é o airlock? Aqui eu tenho dois tipos de airlock. O airlock, o que ele faz? Ele ajuda você a acompanhar a fermentação, né? Então tem uma entrada aqui no balde e você vai acompanhando a fermentação, certo? Como está a fermentação, correto? Então o balde R$ 32, o airlock R$ 17. E aí também você precisa de um termômetro, né? Que está em torno de R$ 58. Então aqui eu tenho 3 termômetros. Tenho o termômetro tradicional, que é muito bom também, né? Termômetro de espeto, certo? Então aqui, ó, tá na faixa dos 58, dependendo do tipo de termômetro, né? Entre 58 e R$ 80. Esse tá 58, o de espeto está um pouquinho mais caro, né? E tem aqueles digitais de tela de LCD que estão custando em torno de R$ 90 mais ou menos, tá? E eu sempre oriento ter dois termômetros, né? Porque às vezes um falha, pode falhar, né? E aí você tem dois e aí você está garantido, né? Então o termômetro é um item muito importante porque você vai usar
o tempo inteiro o termômetro, né? A colher cervejeira, R$19, né? A bombinha de álcool, esse é um fator que não pode faltar, né? Nós estamos em momento de pandemia, mas a gente já usa bombinha de álcool há muito mais tempo, né? Porque é muito importante você, sempre que você for lidar, né, com os equipamentos, né, estar com as mãos devidamente sanitizadas. E não é só isso também, para limpar os equipamentos também, né? Álcool 70% é um item indispensável aí para quem está começando. E para os cervejeiros mais antigos também, né? Correto? Bombinha de álcool, R$12. Ok? Vamos em frente aqui. Garrafa PET, 1 litro, R$3,50. Onde é que está a garrafa PET? Está aqui, ó. Tem que ser garrafa escura, né? Uma garrafa que foi lançada aí faz uns 2 anos mais ou menos. Muito eficiente. Isso aqui é uma garrafa de 1 litro, muito bom. Por que que é muito bom? Você que está iniciando, começar com garrafa PET. Pode começar com garrafa de vidro? Pode, né? Eu prefiro particularmente garrafa de vidro, né? Mas para quem está começando, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Porque ele substitui o teu tampador de garrafas, que custa em torno de R$200. No início você não precisa disso, né? Então aqui, ó, a tampinha da garrafa você pode usar quantas vezes for necessário, quantas vezes quiser, para fazer quantas cervejas quiser. Porque você colocou a cerveja aqui dentro, o que que faz? Só fecha, né, bem firme, e deixa que ela vai carbonatar numa boa e a cerveja vai ficar excelente da mesma forma como se tivesse na garrafa de vidro. Então isso aqui você vai fazer uma economia muito grande em razão da garrafa PET, né? Você vai eliminar esse equipamento aqui, ó, quer ver? Ó, esse fechador de garrafas, certo? Que custa R$130, se não me engano. E é ruim esse fechador de garrafas. Eu já reclamei várias vezes, porque o pessoal que compra sempre reclama, né? Porque ele é muito ruim mesmo, tá? E com a garrafa PET você não vai precisar dele, né? Correto? Então você substitui o fechador de garrafas e não precisa também de comprar a tampinha, né? Lógico, tampinha de garrafa é bem barato, né? Não custa muito caro. Então garrafa PET para quem está começando é a melhor coisa que tem, né? Certo? Depois você vai evoluindo, né? Se quiser, lógico, tem cervejas que é bom uma garrafa de vidro, é muito legal, correto? Mas para quem está iniciando, né? Você vai iniciar com uma cervejinha mais simples, a garrafa PET ajuda. Falar em cerveja, vamos tomar um pouquinho de água cervejeira aqui, molhar a garganta, certo? Continuando aqui, caixa térmica. Poderia ser geladeira aqui, mas como nós estamos começando com pouco, né? Mas falando na geladeira, se a gente está começando com pouca quantidade de cerveja, que é o que a gente orienta, 10 litros, né? 8, 10 litros de cerveja, você vai usar esse balde aqui, né, para fermentar e maturar. Se tiver um cantinho na geladeira da patroa, coloca lá, né? Depois, quando chegar na fase de principalmente na fase de maturação, né? Certo? Para fermentar na geladeira também dá, dependendo a temperatura que vai estar a tua geladeira, né? Isso a gente conversa em outro momento. Agora nós estamos conversando sobre equipamento, né? Então, se der para usar a geladeira da patroa, beleza. Se não, tem aqui uma solução muito simples que eu também já usei, né? Ó, uma caixa térmica de 32 litros, correto? Cabe o balde aqui dentro, ó, balde aqui, o airlock ele fica para fora, mas eu tenho outro airlock aqui, ó, esse ele cabe direitinho, e aqui nós temos uma tampa. Essa
essa foi a pedido, tá? Ó. Então você coloca a tampa e você pode controlar a temperatura. Se for, por exemplo, ter que manter lá a 18 graus, né? Certo? Dependendo do local que você mora, essa caixinha aqui resolve tranquilamente. Todo mundo tem uma caixinha de isopor em casa, né? Certo? Para gelar aquela cervejinha. Então você pode usar o isopor, caixinha de isopor, desde que o balde caiba dentro da caixa, né? Coloca um gelinho lá dentro, fecha a caixa, tá resolvido, você vai fermentar a tua cerveja numa boa. Eu já fiz e funciona perfeitamente. Correto? Então, caixa térmica também é importante, né? Se você puder usar a geladeira da tua casa, elimina a caixa térmica, mas ela está na faixa dos 70, né? Tem caixas maiores também que custam um pouco mais, mas esta aqui que eu mostrei para vocês está na faixa dos 70, 80 reais. Então aqui, ó, você vai gastar em torno de R$ 431,50 com os equipamentos obrigatórios para você começar a produzir a sua cerveja em casa, certo? Então esses equipamentos aqui, você tendo eles, você já faz a tua cerveja numa boa, certo? Então vamos lá, resumindo aqui então, rapidamente falando, itens obrigatórios para quem está começando: panela de 15 litros, R$ 185, o bag 35, balde fermentador de 12 litros, R$ 32, airlock R$ 17, termômetro R$ 58, colher cervejeira R$ 19, bombinha de álcool 12, né? Garrafa PET 1 litro R$ 3,50, mais ou menos, mais ou menos. Tem lugar que é mais caro, lugar que é mais barato. Caixa térmica R$ 70, você vai gastar em torno de R$ 430 mais ou menos para iniciar a sua jornada cervejeira. Mais do que isso não precisa para quem está começando, tá? Certo? Agora vamos passar essa página aqui, mas marca bem aí esses equipamentos, certo? Marca que é isso aqui que tu precisa para começar, ok? Vamos passar aqui para frente, né? Esses são os itens obrigatórios. E aí nós temos um monte de itens, certo? Que aí depende de você, se você quiser adquirir alguns, sem problema nenhum, né? Mas é que nem os carros, né? Nós temos os carros básicos e os carros que são um pouquinho mais, digamos assim, cheio de equipamentos, né? Correto? E aí nós temos lá vários opcionais, né? Quando a gente vai comprar um carro. E aí o vendedor coloca lá, né? Certo? E você vai escolher, né, o que você quer, se realmente é preciso. Mas se você for fazer uma viagem de 500 km com um Fusquinha 60, né, e um carro 0 km, lógico, Fusquinha vai demorar um pouco menos, certo? Vai demorar um pouco mais, né, para chegar ao destino, mas vai chegar, certo? Ok? Então aqui, ó, os opcionais: densímetro, ok? Para você aferir a quantidade de açúcar inicial e final para calcular o teor alcoólico. Então nós temos vários tipos, né? Aqui, ó, aqui nós temos o densímetro de 100 ml, em torno de R$ 77. Aí nós temos outro densímetro aqui, ó, de 250 ml, faz a mesma coisa que o de 100, só que aqui, ó, aí tem um detalhe, né? Você vai praticamente desperdiçar 250 ml de cerveja, né? Então aí não é legal, né? Então quanto menos melhor. Então esse densímetro ele é muito usado, correto? Mas para quem está começando não há necessidade, tá? Certo? Por que que não há necessidade? Muito cervejeiro vai dizer, não, é obrigado, porque não sei o que, tá. Porque você não precisa medir o teor alcoólico já de cara, né? O que que você precisa fazer
é seguir a receita da tua cerveja, fazer o passo a passo certinho, a mostura certinha, que você vai ter lá, certo? O resultado certo do teor alcoólico que está na receita da tua cerveja. É bom ter um densímetro, é bom, mas é bom saber usar bem o densímetro, tá? No início, eu não recomendo, certo? Não há necessidade, correto? Depois você vai evoluindo, aí sim, né? Você está mais à vontade e tal, aí você compra um densímetro. Aí depois nós temos o chiller, né? Chiller de 5 metros, R$66. O que é o chiller? Para que serve o chiller? O chiller serve para ajudar no resfriamento. Onde é que está o chiller? Está aqui, ó. Isso aqui é o chiller, né? Que ele serve para ajudar no resfriamento da cerveja. Até vou dar o exemplo aqui prático, né? Ó, esse aqui, ó, é um chiller que ele cabe perfeitamente na panelinha de 5 litros, correto? Mas você precisa de um chiller para resfriar 10 litros de cerveja? Não precisa, né? Então, eu oriento o chiller quando você vai fazer quantidades acima de 20, né? 30 litros de cerveja, aí sim já é importante ter um chiller, se não com gelo, né? Certo? Com gelo, você mergulhar a panela, digamos, dentro lá de um tanque com um pouco de gelo, é o suficiente para você resfriar 10 litros, 12 litros de cerveja, correto? Então o chiller é um opcional também, R$66, tá? Esse chiller de 5 metros, né? E aí também nós temos o tampador de garrafas que eu acabei de falar para vocês, que é esse aqui. Se você optar por garrafas de vidro, né? Esse aqui é o mais barato do mercado, mas é uma porcaria. É muito ruim mesmo, o pessoal reclama muito, certo? Ele fecha bem a garrafa, fecha. Mas é muito ruim quando você quer mudar aqui de estação, uma garrafa menor para uma garrafa maior, você corre o risco de se machucar, né? Isso eu já várias vezes mandei, né, notificações para as lojas que vendem aí, mas até hoje não obtive êxito, né, nas minhas reclamações, né, porque tem muita gente que reclama, correto? Então esse é um dos tampadores de garrafa, mas nós temos um mais sofisticado aqui, né, um pouquinho melhor, né? Esse custa 120, esse aqui já está 280, e esse aqui é muito bom, né? Eu uso bastante ele, certo? Ele tem inclusive um ímã aqui para a tampinha já ficar presa, né? E é muito fácil aqui, ó. Aquilo que o outro é complicado, esse aqui é simples, né? Porque, ó, desde garrafas de 2 litros, enfim, até a garrafa mais pequena que você tiver. É muito fácil trabalhar com ele, só que o preço dele é um pouco mais caro, mas vale a pena ter. 280, 300 reais mais ou menos, um fechador de garrafas desse aqui. Escova de limpeza, né? Sempre é bom também. Se você usa garrafa, né, de vidro, sempre é bom ter uma escovinha de 17 reais. As tampinhas, né, sem um pacotinho com 100 tampinhas, em torno de 15, certo? Bomba de invase. O que é bomba de invase, né? Isso aqui você vai colocar no balde fermentador para fazer o envase da tua cerveja, né? Certo? Então, para quem faz com garrafa. Agora, para quem vai fazer quantidade de 10 litros, eu não vejo necessidade, você pode fazer direto na torneira, né? Quando é uma quantidade maior, 20, 30 litros, aí eu oriento a comprar, mas mesmo assim ela não é muito caro, né? Bombinha de invase em torno de 30 reais, correto? Ok? Então, esses são alguns opcionais, aí nós temos mais opcionais aqui. A balança, né, 60 reais, essa balancinha aqui, ó,
não vejo necessidade no início. Sempre é bom ter uma balança, correto, para você pesar se você não compra a receita pronta. Se compra pronta, não precisa da balança, né? Agora, se você vai fazer na sua casa, né, e você já tem uma quantidade maior de malte, de lúpulo, né, aí você vai ter que pesar, certo? Então a balança, ela é bom ter em casa, senão não há necessidade também. É um outro opcional que também você não precisa já gastar logo de cara, né? Termômetro digital, já falei. Termômetro de espeto também, né? Espeto da 40, o digital em torno de 60. Aí mangueiras. Também, se você utilizar o sistema tradicional, você vai precisar, né, de muitas mangueiras. Essa daqui é uma delas, que sempre é bom. Tem que ter, né? Quem utiliza o sistema tradicional. E aí nós temos uma outra mangueira aqui que é de silicone. Tem dois tipos, né? Essa daqui é mais barata, em torno de R$4 o metro. Essa daqui, ó, silicone, né? Ela está em torno de R$32 o metro, então já custa um pouco mais caro, né? Certo? Então nós temos tudo que é tipo de equipamentos, né? Então são opcionais. Se você quiser trabalhar com o sistema tradicional, você vai ter que comprar muita coisa que eu acabei de falar aqui, né? Sistema BIAB não há necessidade, né, inicialmente. Aí também, ó, um outro item, um pouquinho de água cervejeira. Um outro item para quem quiser e para quem já tem, né, digamos, um espaço que reservou para isso na sua casa, né? Uma geladeira para você adaptar para maturar e fermentar cerveja. Hoje você pode pesquisar lá no Mercado Livre, na internet, e vai estar aqui, ó, R$200 a R$600, correto? Então, aquelas geladeiras já usadas, lógico, né? São geladeiras que funcionam muito bem. Se você só tem que mandar instalar lá um controlador de temperatura, correto? E vai funcionar muito bem. Não custa muito caro, né? Porém, você vai ter que ter um espaço lá para colocar a geladeira e ela funciona perfeitamente bem. Eu tenho uma geladeira adaptada em casa, tenho uma específica, né, para maturar cerveja, e uma que eu adaptei. E a geladeira, aquela geladeira velha, aquela que o freezer, né, o congelador, ele fica dentro, certo? É uma geladeirinha muito boa, ela funciona muito bem. Então, o preço varia bastante, né? Certo? Mas sempre é bom ter. Aí, fogareiro é um outro item para quem trabalha no sistema tradicional, tem que ter, né? Não dá para fazer na cozinha da tua casa a cerveja. Por quê? Porque vai utilizar pelo menos 2 panelas, né? Geralmente panelas grandes. Aí você tem que ter um fogareiro duplo, certo? Que aí tem uma base para a panela de mostura, a outra base para a panela de fervura, certo? Então, o fogareiro duplo, né? Aquele de escada, ele faz assim, né? Em cima é a mostura, embaixo é a fervura. Certo? Então, para quem trabalha no sistema tradicional, não tem como escapar, você precisa de um fogareiro. Então, se for um fogareiro com capacidade mais baixa, né, para até 40, 60 litros de cerveja, você vai pagar R$600. Mas aí não é só o fogareiro, né? Você tem o botijão de gás, que custa 140, estou falando do botijão, não do gás, né? O gás aí é mais R$80, mas você vai ter que adquirir um botijão para isso, né? 140. O registro do gás, 120. Moedor, aí para quem trabalha no sistema tradicional, acima de 20 litros, aí já é importante ter um moedor, né? Certo? E se você quiser um moedor um pouquinho melhor, para não ter que estar na manivela lá, né? Certo? Moendo. Esse moedor aqui é um dos melhores que tem, né? Só que o preço dele está R$850,
Mas tem outro detalhe, ele precisa de uma furadeira, certo? Você precisa ter o moedor mais a furadeira para acoplar aqui, para ele poder funcionar, correto? Ele moe, é um dos melhores que tem. Esse aqui é meu, né? Eu uso ele há muito tempo. Ele moe 5 kg de malte em menos de 5 minutos, rapidinho. 5 minutos até é muito. Então, um moedor, para quem está mais tempo já fazendo cerveja, eu oriento. Agora, para quem está começando, não precisa, né? Não precisa fazer esse investimento aqui. Ok? Refratômetro, que ele faz o mesmo trabalho que o densímetro, certo? Esse aqui é um refratômetro. Então, como é que funciona o refratômetro? Você vai medir a densidade da cerveja com ele. O que você faz no densímetro, só que aqui você joga 100 ml de mosto fora, certo? Aqui não. Aqui você pega lá umas gotinhas com uma pipeta, coloca aqui em cima, fecha ele, olha aqui e vê lá quantos Brix, né? Ele mede de 0 a 30, correto? Não vou explicar agora aqui, né, como é que funciona, mas de uma outra oportunidade eu explico como é que funciona o refratômetro certinho, né? Mas é um equipamento muito bom também, que eu uso bastante. Só que o preço dele, né, aí ele varia bastante, né, dependendo do tipo de refratômetro que você vai comprar. Tem até de 300, 400 reais, né? Mas hoje você encontra aí procurando por 120, talvez você encontre. Há necessidade disso? Para quem está começando, não precisa. Aí nós falamos do chiller, há pouco do chiller serpentina, né? De 5 metros. Mas nós temos outro tipo de chiller, que é um pouco mais compacto também e mais eficiente. Chiller de placas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Este é o famoso chiller de placas. Na verdade é um trocador de calor, só que ele faz o mesmo trabalho que o chiller serpentina, mais rápido, e você gasta menos água com ele, né? Porque em um lado entra o mosto, do outro lado entra a água, né? Então é um contrafluxo que faz aqui. Esse aqui é um chiller de 50 placas, esse aqui está em torno de R$ 1.600, né? Quando eu faço quantidade grande de cerveja eu uso, senão eu não utilizo, tá? Então um chiller de 20, 30 placas está em torno de R$ 800. Para quem está começando, não precisa. É um opcional, correto? Quem achar que deve adquirir, aí fica a critério de cada um. Mas isso aqui são tudo equipamento que você tem a opção, né, de comprar ou não. Mas aqui ainda, ó, bomba de recirculação 120, recirculador 100, bazuca 70, bazuca, né? O que é isso? Fundo falso 120, panela de mostura 180. Se você trabalha no sistema tradicional, né, você vai ter que ter tudo isso aqui, né? Se você faz lá mais de 20 litros de cerveja, se você não tiver isso aqui, você vai ter muitos problemas, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês então, bomba de recirculação, certo? Então nós temos vários tipos, eu tenho 2 tipos aqui, ó. A bomba de recirculação, essa daqui é a mais simples que tem, ela é bastante eficiente. Se você trabalha no sistema tradicional, né? Sistema BIAB não precisa, né? Por que não precisa? Porque o bag substitui, o bag R$40 substitui uma bomba. Ó, R$40. Bag. Deixa eu tomar um pouquinho de água cervejeira.
O bag R$40 substitui a bomba. Esta daqui está em torno de 120. É a mais barata do mercado. É eficiente, é boa, funciona bem. Certo? Então você vai ter que ter mais uma mangueira. E você vai ter que ter mais um outro equipamento que eu vou mostrar aqui, que é o recirculador, né? Ó, é esse equipamento aqui. Então, aqui você vai colocar a mangueira, você vai ligar essa parte aqui na panela, na torneira da panela, uma mangueirinha que vai ligar aqui em cima na panela de mostura, e aí ele vai funcionar como um chuveiro, certo? Este equipamento aqui, ele é inox, né? Então aqui, ó, esse recirculador aqui que eu coloquei aqui é um mais barato. Esse aqui está em torno de R$180. Por quê? Porque é inox, certo? Então ele custa mais caro. Então como é que eu vou dar um exemplo aqui só para ficar mais claro? Deixa eu ver aqui. Pode ser aqui nessa panela. Então ele é acoplado na panela, certo? A bombinha está aqui embaixo. Onde é que está a torneira da panela? Ó, torneira, mangueira, bombinha, e aí recircula, certo? Sistema tradicional precisa disso tudo. O bag, ó, substitui tudo isso, certo? Então, mais uma bombinha. Eu falei que ia mostrar duas bombinhas, né? Ó, essa é uma bombinha mais sofisticada, faz o mesmo trabalho, custa mais caro, em torno de R$350, só que ela tem 5 vezes a capacidade da outra que eu mostrei, né? Ela faz o mesmo trabalho, com volume muito maior e mais rápido, né? Só que está 350. Você que está começando precisa disso? Não precisa, né? Então a gente está falando de recirculação, né? Então, para quem trabalha no sistema tradicional, obrigatoriamente tem que fazer a tal da recirculação, lavagem e filtragem dos grãos, né? Certo? Onde é que estão os grãos? Estão aqui, ó, né? Então você utiliza a casca dos grãos para filtrar o mosto. Tem que ficar ali em torno de 30, 40, 50 minutos, dependendo da quantidade de cerveja que você vai fazer. Ó, mais uma vez vou mostrar com o bag você não precisa disso, certo? O bag, ele substitui muita coisa. Os ingleses lá que inventaram isso e colocaram no mercado, não foi por acaso. Funciona e funciona bem. Então, recirculação bazuca. O que é bazuca? Bazuca é uma arma de guerra, né? Mas aqui, ó, deixa eu ver onde é que eu coloquei a tal da bazuca. Tá aqui. A bazuca é isso aqui. Isso aqui é um filtro, né, que você coloca por dentro da panela de mostura. À medida que vai fazendo a recirculação, ele vai filtrando e o mosto vai ficando mais claro, né? Então, uma bazuca inox, em torno de R$70 a R$120, né? Funciona bem, certo? E aí depois nós temos o fundo falso, que é um outro equipamento para filtragem, né? Se você não usa a bazuca, você vai usar o fundo falso, que é isso aqui, ó, tá vendo? Esses furinhos aqui, para que serve? A cama de grãos do malte, ela vai se alojar em cima aqui desse fundo falso. E aí o que acontece? Com a recirculação, né, o malte vai se alojando, vai ficando aqui, forma uma cama, né, que é o que a gente chama no mundo cervejeiro. E aí o mosto vai passando, vai recirculando e vai ficando mais claro. Por isso que se chama, né, filtragem, clarificação, recirculação, filtragem e clarificação do mosto, né? Com o fundo falso. Fundo falso, esse aqui é de alumínio, né? Então é mais barato, R$120. Se você for comprar um de inox por menos de 200, você não compra, né? Certo?
Então é bom a gente saber entender, saber dos equipamentos, entender um pouco, saber os preços, né, para não comprar o que não precisa. Tudo que eu estou mostrando aqui a mais é do sistema tradicional, né? O sistema tradicional é um sistema bom? Mas ele é bem mais caro, né? Fundo falso, eu utilizo ainda, às vezes faço aí 100, 120 litros no sistema tradicional, certo? Mas ele custa mais caro porque você precisa de uma aparelhagem muito maior, né? E a panela de mostura, né? Você tem a panela de fervura e tem que ter duas panelas, no mínimo, certo? Dependendo da quantidade de cerveja, certo? Se for acima dos 40 litros, você já vai precisar, se você for fazer no sistema tradicional, acima de 40 litros de cerveja, a gente já orienta ter uma terceira panela, certo? Por quê? Porque você vai ter que aquecer água para depois adicionar na hora da lavagem lá dos grãos, correto? Então você vai precisar de uma segunda panela ou até uma terceira. Então a panela de mostura R$180, aí você precisa de mais uma panela para fervura. Geralmente a panela de mostura, a capacidade dela é menor, né? Digamos, se você vai fazer 20 litros de cerveja, você compra lá um kit para 60 litros, né? Sistema tradicional. Você vai ter uma panela de mostura de 45 litros e a panela de fervura com uma capacidade para 70, mais ou menos. Então duas panelas grandes, correto? E aí custa caro. No mínimo, né, 180 é uma panela pequena, aquela de 15 litros que eu falei ali. Mas se for de 20, 30, já o preço começa a subir, né? Correto? Então, mostramos para vocês vários itens aqui que realmente fazem parte do mundo cervejeiro. Todos esses itens aqui eu tenho todos eles, né? Lógico, eu estou há mais de 20 anos aí no mercado, certo? Então, aquele negócio, como eu comecei sem muita orientação com relação a equipamentos, né? Lógico, eu fui comprava, me falavam uma coisa, eu juntava o dinheiro, ia lá e comprava, né? E assim foi. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês são equipamentos que eu tenho em casa, né? Então olha só, você precisa de um espaço, lógico, eu tenho um espaço grande lá em casa porque eu faço cerveja há muito tempo. Então eu adaptei o cantinho do guerreiro, o cantinho do guerreiro. Tomar um pouquinho de água cervejeira aqui para... Eu adaptei o cantinho do guerreiro, certo? Justamente para ter aonde colocar todos esses equipamentos, correto? Então, são bastante equipamentos, eu ainda não elenquei todos aqui, tem mais, hein? Tem mais coisas, mas a gente está dando uma panorâmica para vocês, né? Do que você precisa para iniciar, correto? Então, para iniciar não precisa muita coisa. São 7, 8 itens. Até vou voltar aqui no início, certo? Mostrar aqui para vocês marcarem bem isso aqui, ó, né? É isso aqui que você precisa para iniciar a fazer cerveja, certo? 10 litros de cerveja. É isto que você precisa. Não precisa mais do que isso. Você fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira, aí você quer começar, aí depende de você, a comprar outros equipamentos, ok, mas inicialmente é isso aqui, ó, panela de 15 litros, bag, balde fermentador de 12, um airlock, 2 termômetros eu oriento, colher cervejeira, bomba de álcool, garrafas PET e uma caixinha térmica para você fazer a fermentação e a maturação da tua cervejinha lá. Você vai ter aí no mínimo de 20 a 30 litros de cerveja no mês, até 40, certo? Dependendo aí do tipo de cerveja que você fazer.
Ok? Então vamos passando aqui adiante, só voltei aqui para vocês lembrarem, né, desses equipamentos, ok? E aqui tem mais alguns ainda, né? Ok, mostramos aqui. E aí, pessoal, certo? Mostramos vários equipamentos que fazem parte do mundo cervejeiro, que são equipamentos assim que ajudam bastante, sim, certo? Mas como eu sempre falo, né? Comece simples. Se você está começando, né? Siga, né, a orientação de quem sabe, de quem entende, principalmente de equipamentos, correto? Para você não gastar dinheiro sem necessidade, correto? Então comece simples, certo? Com um método mais simples que a gente acabou de falar para vocês, o método BIAB, né? Que esse bag aqui ele substitui um monte de equipamentos, como eu acabei de provar para vocês. E além disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer, eu já fiz várias cervejas, tem vídeos lá, mas vamos fazer mais uma cerveja aí e fazer uns vídeos e mostrar para vocês como é que funciona muito bem, funciona perfeitamente bem, né? O sistema BIAB, um método simples, certo? O sistema BIAB é um método muito simples, fácil de manejo, espaço, né? Pouco espaço você precisa, como eu sempre falo, você pode fazer no fogão da tua cozinha, com uma panelinha de 15 litros, né? Certo? Que vai sair aquela cerveja excelente, pode ter certeza disso. Além do começar simples, método simples, receitas de cerveja simples também, né? Receitas fáceis de fazer, certo? Eu acho que isso aqui é um ponto importante, muito importante, por quê? Porque é aqui que você vai fazer isso aqui, ó, certo? Você vai dominar o processo de produção de cerveja. A partir do momento que você começa, né, a usar as receitas, você aprendeu lá o processo, você vai começar a produzir. A gente orienta receitas simples e nós temos aí várias receitas que nós temos lá no nosso e-book, né? E principalmente a gente orienta sempre começar pela American Blonde Ale. Sempre vou falar nessa cerveja, que é uma cerveja muito gostosa e para você fazer é muito simples, né? Muito fácil de fazer. A American Pale Ale também, o nome parece, né? A American Blonde Ale, American Pale Ale, né? Elas têm um pouquinho de diferença, mas são cervejas fáceis de fazer, né? Muito simples. Correto? Então a receita ela ajuda você a treinar, certo? A treinar no processo. E o processo ele é fundamental, né, que a gente domine, porque a partir do momento que tu domina o processo, você vai pegando os macetes e a tua cerveja pode ter certeza que ela vai ficar cada vez melhor, né? Então lá a parte de mostura, fervura, né? A fermentação, maturação, o envase, enfim, quanto mais você praticar, melhor, porque você vai ficar cada vez melhor, né? Então domine o processo e aí você vai poder arriscar um pouquinho mais, certo? É sempre assim, né? A gente começa simples e vai arriscando, vai fazendo cervejas um pouco mais complexas depois, né? Fazer cerveja não é difícil. O que a gente tem que fazer é isso, ó, né? Ter humildade, começar simples, um método simples, uma receita de cerveja para você, simples, para você dominar o processo. Aí você vai poder arriscar com certeza muito mais, correto? E outra coisa importante, né? Às vezes a gente tem contato com algumas pessoas aí que elas acham que não vão conseguir, acham que não tem condições, acham que é muito complicado. E aí nós temos um outro programa que a gente fala dos mitos cervejeiros,
né? Então muito do que se fala é mito, né? E a gente acaba acreditando em certas coisas, né? Que é muito difícil de fazer, que usa muito equipamento, que precisa muito espaço, enfim. Nada disso, eu acabei de mostrar os equipamentos para vocês aqui e vocês viram que é muito simples, né? O que a gente tem que fazer é praticar, aprender o processo e praticar. Então acredite no teu potencial, que você tem condição. Qualquer um pode aprender a fazer cerveja. Pode ter certeza disso. Até eu aprendi, né? Então, qualquer um pode aprender a fazer cerveja, certo? Bota na tua cabeça. É só a gente pegar as dicas certas, né? E siga em frente, gente, né? Acredite no teu potencial e siga em frente. O que passou a um segundo não tem mais volta, né? Então o que vale é daqui para frente. Então vamos aprender. Eu acho que agregar conhecimento sempre é bom, e melhor ainda é quando você agrega algo que você gosta de fazer, né? E fazer cerveja em casa é muito apaixonante, é muito gostoso, certo? Então seria mais um conhecimento que você agregaria, certo, para você, e com certeza você, acreditando no teu potencial, você vai chegar lá sim, né? Certo? Nós temos vários exemplos aí dos nossos alunos pelo Brasil inteiro. Então, só para completar, né? O nosso programa semanal Produzindo Cerveja Artesanal em Casa é um caminho sem volta, né? A partir do momento que você aprende, certo? Parece uma coisa que torna-se um vício. Você quer cada vez mais, né? Você quer se aprofundar cada vez mais. Você quer fazer mais cerveja. Você quer fazer cervejas diferentes, né? E isso que é muito bacana, né? Porque você tem digamos, um mundo imenso de imensas possibilidades, certo? Você pode fazer o que você quiser. E aqui eu volto a falar, né, aquela questão, se você gosta muito, né, de cervejas diferentes, eu sei que você vasculha os supermercados e geralmente você não encontra a cerveja que você quer. E justamente aquela cerveja que você não encontra e que você quer tomar, você pode fazer aí na sua casa. Isso eu te garanto. Certo? Porque a gente sabe, né, que a oferta de cerveja, tem muita cerveja, mas a oferta é meio que reduzida, né? Digamos, as quantidades, né, de estilos que aparecem não são muito variadas não, né? Certo? Tem aparecido algumas aí novas no mercado. O mercado brasileiro tem melhorado bastante, né? Mas mesmo assim, né? Certo? Geralmente as cervejarias vão investir naquela que tem mais saída, né? Porque custa muito caro você fazer uma quantidade pequena, né, de uma cerveja que é pouco procurada. Então você pode fazer aí na sua casa, qualquer cerveja, né? Então, cerveja artesanal em casa, um caminho sem volta. E esse foi mais um episódio do programa Produzindo Cerveja Artesanal em Casa. Se você gostou desse episódio, ou se tiver alguma dúvida sobre o que conversamos, deixe o seu comentário aqui no vídeo que eu vou te responder. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!